Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje eu venho trazer uma palavra para o seu coração. A palavra que eu trouxe hoje é uma passagem bíblica muito conhecida, na qual Jesus anda sobre as águas. Mas eu não quero me ater basicamente ao fato de Jesus andar sobre as águas. Ele é o Mestre, o Messias, o Salvador e pode todas as coisas. Mas especialmente a parte aonde diz que Pedro, um Hellis mortal, também andou sobre as águas. É interessante mencionar que essa passagem, depois de um grande sermão, Jesus pede que os discípulos entrem num barco, passem para outra margem, enquanto ele sai para orar. E no meio da noite, uma tempestade, ventos fortes, mar agitado, ele vê que os discípulos estão precisando de socorro e vai ao encontro deles, mas vai caminhando. Essa passagem bíblica ela consta no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, que são evangelhos sinóticos, ou seja, os três basicamente falam a mesma coisa, porém com linguagens diferentes para públicos diferentes. Mas somente Mateus registra a passagem de Pedro. Os três evangelhos falam que Jesus caminhou sobre as águas, que veio até eles andando sobre as águas. Mas somente Mateus revela que Pedro também o fez. Nessa passagem específica, ele diz que eles se assustam quando veem aquele vulto sobre as águas, inclusive eles acham que é um fantasma. Misericórdia. E aí Jesus diz, não tenham medo, sou eu. E Pedro diz, mas se és tu mesmo, Senhor, faz com que eu vá até aí, andando. E Jesus diz, então vem, e ele vai. E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas, assim como Jesus. Porém, em um determinado momento, os ventos fortes, o mar agitado, Pedro começa a observar ao seu redor e começa a afundar. E ele grita por Jesus. Mas a Bíblia diz, não que Jesus vem correndo em direção de Pedro. A Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, segura a mão de Pedro e o traz de volta. Especificamente nessa parte, eu gostaria de abrir um parênteses, que talvez você não tenha observado dessa forma, mas é uma grande verdade. Enquanto Pedro se dispõe a fazer aquilo que Jesus disse, vem, Pedro vai. Ele anda sobre as águas. Enquanto ele está focado, centrado em Jesus, ele anda sobre as águas. Porém, quando ele começa a observar os ventos, o mar agitado, ele começa a afundar. Isso quer dizer o quê? Ah, ele ficou com medo, natural. Ok, humano, assim como nós. Mas a observação que eu gostaria de fazer é: enquanto Pedro está com os olhos fitos em Jesus, a situação está sob controle porque ele tem a fé, a esperança depositada em Jesus. Mas a partir do momento que ele tira os olhos de Jesus e começa a observar as dificuldades ao redor, ele começa a afundar. Não é assim na vida da gente também? Enquanto nós temos Jesus no nosso coração e nós estamos ali, firmes na rocha, de olho na cruz, a gente sente que ele é com a gente e que a gente pode todas as coisas, assim como Pedro andar sobre as águas, por que não? Mas quando a gente começa a olhar para os lados, meu Deus, quando a gente começa a olhar os boletos, as prestações, as dificuldades, o tempo, as dores, a bagunça, a falta de perspectiva, a falta de dinheiro, os armários vazios, a geladeira sem nada, a gente começa a afundar. E aí ele
clama por Jesus, e na maioria das vezes é assim, na dificuldade, no desespero, então a gente lembra de Jesus. E assim como ele faz com Pedro, ele não vem correndo em nossa direção, ele estende a mão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está sempre com a gente, que ele está sempre ao nosso lado, embora, em vez de olhar para ele, a gente se deixe levar pelos acontecimentos. E essa palavra fala muito forte ao meu coração pela situação em que eu estou vivendo. Nós estamos passando por uma enfermidade muito difícil, que traz muitos efeitos, que a pessoa faz a quimioterapia, fica uma semana de cama para então conseguir recuperar as suas funções, enfim. Mas eu tô passando por isso. Mas talvez o seu problema seja diferente, talvez sejam as contas, talvez seja a geladeira vazia, talvez seja problemas conjugais, problemas com os filhos, enfim. Mas eu quero te dizer que independente da circunstância, independente da dificuldade, não tire os olhos de Jesus. Porque quando a gente olha para ele, o impossível acontece. Porque ele pode todas as coisas, mas a gente precisa estar focado nele. E quando eu falo de impossível, eu não estou falando especificamente de milagres. Ah, então eu não vou ter mais problema, eu vou olhar para Jesus e a minha vida vai ser maravilhosa. Desculpa, o próprio Jesus também disse, aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são palavras de Jesus. Então ele traz pra gente essa certeza de que a gente vai ter problemas. Não é uma suposição. Pode ser. Não, nós teremos. Mas quando a gente olha para ele, o impossível acontece. E falo isso como mãe que há 4 anos perdeu um filho. Não perdi, eu sei onde ele está. E ele está no melhor lugar e é apenas uma questão de tempo para que eu o encontre. Mas eu falo isso com paz no coração. Isso é o impossível de Deus. É uma mãe que teve seu filho recolhido, mas que consegue falar disso com paz no coração e com naturalidade, porque eu sei aonde ele está. E eu sei que Jesus é comigo e é ele que me sustenta. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando de miraculosamente aparecer suprimento na sua geladeira. Pode? Pode. Ele pode tudo. Mas eu tô falando internamente. Aquela paz que excede todo entendimento. Só ele é capaz. E é claro, a partir do momento que você confia integralmente nele, como a palavra nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo, absolutamente tudo, vos será acrescentado. Então, meus amados, o que eu quero dizer para vocês é, independente da tempestade que você esteja passando, mantenha seus olhos fixos em Jesus, porque ele vai te reerguer, ele vai te dar a mão e juntos vocês vencerão. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente e que você possa viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para sua vida. Um abraço.